Olá, você que acompanha Entre Séries. No vídeo de hoje falar um pouco sobre o gênero Mystery Box. Antes de mais nada, já peço aqui para você curtir, compartilhar e se inscrever no canal. São os passos importantes, assim como ativar o sininho para receber as notificações de vídeos, tanto curtos quanto longos, que são postados por aqui. Peço também para você curtir e seguir as redes sociais e o site que estão todos linkados na descrição, que é por lá que você recebe as principais notícias envolvendo o mundo dos seriados, dos filmes, tem espaço para música, games, literatura e muito mais do que acontece no cenário da cultura pop. No ano passado eu acabei fazendo uns resumos envolvendo gêneros, tanto que presentes tanto na TV quanto também nos cinemas. E eu resolvi voltar a falar um pouco deles neste mês. Nessa semana vai ter este Mystery Box, na próxima semana tem mais um, em setembro deve ter mais alguns e até o final do ano eu devo trazer mais alguns também, que é uma coisa que eu gosto muito, que é falar um pouco sobre os gêneros, para trazer um pouco de entendimento onde cada produção pode se encaixar dentro de uma seara de gêneros que está presente tanto na TV quanto nos cinemas. O de hoje, como eu falei na introdução, é o Mystery Box, que está presente somente na TV. Segundo alguns especialistas, pessoas que são um pouco mais aprofundadas no assunto, o gênero se refere a um conceito de ficção que traz histórias complexas baseadas em acontecimentos enigmáticos e segredos com múltiplos subenredos, ou seja, um grande mistério envolvendo um único mistério, né? São várias peças de quebra-cabeça que acabam se encaixando para formar o enredo principal dessa história. E esses subenredos geralmente estão conectados a personagens que eventualmente revelam a mitologia que tudo está se inserindo, né? Como eu disse, é algo que cada personagem acaba trazendo uma peça do quebra-cabeça para montar a grande figura, a grande imagem que faz a parte principal da narrativa. E por vezes, personagens centrais da história, eles estão deliberadamente segurando informações, criando intrigas. Não necessariamente são vilões ou antagonistas, que só isso de diferenças entre antagonistas e vilões dá um vídeo sozinho e talvez eu explore isso no futuro. Mas muitas vezes são personagens dúbios, personagens talvez até mesmo do ciclo de bonzinhos, que seguram informações para testar alguns outros personagens também com essas grandes informações, com geralmente questões de se pode confiar ou não, e toda essa, como eu disse, esse quebra-cabeça que vai sendo montado aos poucos. E como são peças de quebra-cabeça, essas peças mesmo acabam sendo colocadas respondendo perguntas e criando novas perguntas, né? Ele tem as respostas dessas perguntas iniciais, que geralmente duram o arco da temporada, e no final da temporada acaba se criando novas perguntas para serem respondidas. E com isso, o gênero ele é conhecido exatamente por favorecer e fortalecer a especulação de teorias entre os fãs, né? Principalmente no momento que hoje a gente vive com as redes sociais, isso acaba criando mais expectativas, mais perguntas, mais loucuras de tentar responder algumas perguntas, talvez nem tão complexas, outras um tanto quanto mais complicadas de se obterem respostas. O Damon Lindelof e o J.J. Abrams são talvez os principais nomes, pelo menos deste século, envolvendo esse gênero de Mystery Box. Ambos trabalharam em Lost, né, que é talvez um dos símbolos desse tipo de gênero, né, que sempre teve a questão de por que caiu o avião, por que eles estavam presos na ilha, tudo isso sempre foi fortalecido. E lembrando que na época que Lost foi exibida não tinha redes sociais, ou se tinha, eram muito mais fechadas, eram muito mais restritas. Então, a questão das teorias ficava muito a cargo das publicações especializadas, como Hollywood Reporter, Variety, Deadline e outras do gênero, para tentar compreender quais são os passos que os personagens iam tomar. Outros títulos que acabam, principalmente nesses anos, né, antes
desse século, né, antes dessa década de 2020, a gente pode falar, por exemplo, de Fringe, que é uma produção do J.J. Abrams, e também de Leftovers, né, que tinha a questão de por que alguns ficaram, outros não. Indo ainda mais para trás, um pouco ali na década de 1990, Arquivo X se torna também um símbolo desse gênero, exatamente por englobar algumas perguntas e responderem, e parte da especulação, e todas as construções de narrativas envolvendo os arcos de temporada. Outros títulos que podemos falar é Dark, por exemplo, que é a produção alemã da Netflix, que se tornou sucesso exatamente por questionar e trazer perguntas e tentarem respondê-las, e os fãs criarem milhares de teorias envolvendo as linhas temporais. Westworld da HBO, que a primeira temporada estabeleceu algo e a segunda, a terceira e a quarta acabaram pulando e criando novas perguntas e respostas para falar sobre principalmente a parte robótica, né, a parte dos robôs, dos humanoides. DOA, também na Netflix, faz parte desse gênero. Heroes, ainda no começo dos anos 2000, também a questão de porque alguns ganharam poderes, outros não. Manifest, recentemente. A outra produção alemã, 1899, da Netflix. E Stranger Things acaba também criando. Porque escolheram a Hawkins e Diana, porque algumas coisas estão saindo do mundo invertido, outras não. Quais são esses portais? A quarta temporada acabou respondendo um pouco sobre o Vecna, sobre o grande vilão. E a quinta temporada, obviamente, vai finalizar, se espera, com mais respostas do que perguntas. Ozark, também da Netflix, tem um pouco de Mr. Box. Sucesso da Apple TV Plus, Ruptura. A primeira temporada terminou de uma forma bombástica, um dos melhores finais de temporada recentes 5 anos. E a segunda se prendeu bastante um pouco mais sobre quem que é a Lumon, né, qual que é essa indústria, por que eles estão fazendo esses experimentos de ruptura, por que é o Mark, porque eles seguram a Gemma, então, e cria-se novas perguntas para a terceira temporada. Em Yellow Jackets também cria-se perguntas que vão ter pedaços do quebra-cabeça envolvendo a partir da queda do avião das meninas. Under the Dome, que é um sucesso em livro do Stephen King, mas também teve série pela TNT, também faz parte um pouco desse gênero. E outra, né, acaba sendo From. Então se pode dizer que não necessariamente todas vão se encaixar apenas em um gênero desse de Mystery Box, mas acaba englobando um pouco essa parte de perguntas e respostas, né? Você cria parte de uma pergunta que tenta ser encaixada durante o arco da temporada, termina a temporada e se cria outra pergunta depois dessa resposta, porque nunca é algo fechado. E por causa disso, muitos especialistas colocam produções desse gênero como favoráveis a maratonas. Lembrando que, tirando o Manifest, que teve algumas temporadas exibidas pela NBC, então ali 22 episódios, Arquivo X, 22 episódios, Heroes também, né, Lost, Fringe, tiveram ali seus 15, 18 a 22 episódios, que é considerado uma temporada completa na TV aberta dos Estados Unidos. Muitos desses acabam sendo favorável à maratona, apesar de eu não gostar tanto, por causa disso que as perguntas e as respostas são mais rápidas de serem respondidas se você tem ali 10, 13 episódios, 8, 10, 13 episódios a serem assistidos, né? Então, você consegue consumir, você consegue buscar essas respostas ao mesmo tempo que cria-se novas perguntas. Porém, eu acredito que não seja tão favorável nesse ponto, porque eu gosto o gostoso, de certa forma, desse gênero é exatamente a especulação. Então, se você tem tempo de digerir, tempo de tentar pegar um pouco das respostas, pegar um pouco do ambiente, pegar um pouco das falas dos personagens para tentar teorizar o que vem a seguir, eu acredito que seja um pouco mais gostoso do que assistir tudo de uma vez só para consumir aquilo de uma vez e depois de um tempo acabar esquecendo completamente que existe. Mas aí deixa nos comentários se você gosta desse tipo de gênero e se você gosta da especulação partindo para a maratona ou de assistir episódios um por semana, né?
ou por um por dia, né? Dar tempo de você digerir um pouco mais o episódio. O vídeo de hoje fica por aqui, eu espero que você curta, compartilhe e se inscreva no canal. Não deixe também de seguir e compartilhar as redes sociais e o site, que estão todos linkados na descrição. Por lá você recebe mesmo as principais notícias envolvendo o mundo dos seriados, dos filmes. Tem música, literatura, games e muito mais o que acontece no cenário da cultura pop. Até a próxima!